Meus amigos policiais militares, no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre atividade extracorporação, que também é um dos temas mais discutidos, que geram maior dúvida e mais emblemáticos da Polícia Militar. Por quê? Porque há atividades que são permitidas, há atividades que são proibidas e dentre as proibidas, aquelas que são consideradas como falta média e aquelas que são consideradas como falta grave. Tudo isso nós vamos tratar no vídeo de hoje. Então, para a gente iniciar aqui a nossa discussão, atividade extracorporação, o bico é o nosso tema de hoje. E nós vamos tratar sobre essas três perspectivas. Então, atividades permitidas, atividades proibidas e acúmulo de cargos públicos, e aqui decorrente da Emenda Constitucional 101 de 2019. No vídeo de hoje vamos tratar então das permitidas, e aí na sequência dos próximos vídeos nós estendemos aqui para as proibidas, falando quando a atividade extracorporação, que é considerada como proibida, como impossibilitada ao policial militar, é considerada uma falta média, e quando é uma falta grave. Então, para falar das permitidas inicialmente, quem vai dizer qual atividade é permitida ou proibida? Inicialmente, a lei do RTP. Nós vamos ver que tem uma previsão específica no RDPM, no número 26 do parágrafo único do artigo 13, que vai trazer aquelas atividades que são, por natureza, proibidas, quando são, e a gravidade da transgressão disciplinar. Agora, as permitidas, elas advêm necessariamente da lei do RTP, que é a lei 10.291 de 68. E olha só o que diz o artigo 1º dessa lei. Então olha só o que diz o artigo 1º da lei do RTP. Fica instituído na Secretaria de Segurança Pública o regime especial de trabalho policial destinado aos ocupantes dos cargos, funções, postos e graduações indicados nesta lei. E aí o parágrafo 1º do artigo 1º vai tratar o RTP. De que trata esse artigo? Caracteriza-se o número 2 do parágrafo 1º do artigo 1º pela proibição do exercício de atividade remunerada. Então, a primeira proibição da atividade remunerada extracorporação advém aqui do artigo 1º da lei do RTP. Então, ele veda, e depois, nos vídeos subsequentes, a gente vai tentar entender essa vedação e se é caracterizado como falta média e como falta grave. Quando falta média e quando falta grave. Mas prendendo-se ao nosso vídeo de hoje, exceto aquelas. Então, quais são permitidas? São permitidas atividades de ensino, atividades de difusão cultural e atividades municipais por delegação entre um convênio entre Estado e município. E qual é essa previsão, Renato? Como eu disse, do número 2, parágrafo 1º do artigo 1º da lei do RTP. Então, olha só, como a gente já verificou, fica instituído na Secretaria de Segurança Pública o regime especial de trabalho policial destinado aos ocupantes dos cargos, funções, postos e graduações indicados nesta lei. Qual lei? 10.291 de 68. E o RTP, o regime especial de trabalho policial de que trata esse artigo, caracteriza-se pela prestação de serviços em condições precárias de segurança, cumprimento de horário irregular, sujeito a plantões noturnos e chamadas a qualquer hora. E aqui, o mais importante, que trata sobre proibição e coloca a exceção, ou seja, coloca as atividades permitidas, é o número 2 do parágrafo 1º do artigo 1º. Olha só, pela proibição do exercício de atividade remunerada. Então, ele veda a atividade remunerada extracorporação, exceto aquelas, olha, relativas ao ensino e à difusão cultural. Mas e a atividade delegada? Ela foi incluída aqui na linha B, decorrentes de convênio firmado entre Estado e municípios para a gestão associada de serviços públicos, cuja execução possa ser atribuída mediante delegação municipal à Polícia Civil e à Polícia Militar. Então, fechando o nosso vídeo de hoje, a primeira vedação de atividade extracorporação nós verificamos na lei do RTP, porque esse é o texto do número 2 do parágrafo 1º do artigo 1º. Então, pela proibição do exercício de atividade remunerada. E aqui ele coloca exceção. Exceção de atividades de ensino, exceção de atividade cultural e exceção de atividades municipais por delegação. Mas o que seria a difusão cultural de que trata a lei
do RTP. Então o conceito ele vai vir do decreto 7992 D76. Olha só o artigo 1º. Então, para efeito disposto no inciso 2 do artigo 1º da Lei 10.291 de 25 de novembro de 68, aqui a gente vê uma inconsistência já, porque houve alteração, não é mais o inciso 2 do artigo 1º, e sim o número 2 do parágrafo 1º do artigo 1º, houve alteração legislativa desse dispositivo, que era assim o inciso 2, mas não é mais, agora é o número 2, né, do parágrafo 1º do artigo 1º, a linha A. Então, há uma inconsistência aqui no decreto do governador. Então, artigo 1º, para efeito do dispositivo no inciso 2 do artigo 1º da Lei 10.291 de 25 de novembro de 68, consideram-se atividades relativas à difusão cultural, todas aquelas que, sem relação de emprego ou profissão, se destinam à divulgação e aplicação de ideias e conhecimentos, inclusive à produção de obra de arte, desde que não haja relação de emprego ou relação de profissão. Pode ser remunerada? Pode. Por exemplo, aqui o policial militar ele tem uma banda de rock e ele é remunerado por fazer show de rock em um bar, em um show especificamente. Ele pode realizar esse tipo de atividade. Então ele é músico, ele pode exercer essa atividade, ele pode fazer produção de obra de arte. Não há vedação nesse sentido, assim como não há vedação para que se ministre aulas, isso porque é a previsão da lei do RTP. Atividade delegada, a gente vai avançar um pouco mais na nossa discussão nos vídeos subsequentes. Então é isso, meus amigos policiais militares. Hoje nós tratamos sobre atividade extracorporação permitida dentro da instituição. Atividades de ensino, atividades de difusão cultural e aquelas por delegação do município ao Estado. No próximo vídeo vamos tratar das proibidas. Proibidas encaradas como faltas médias e proibidas encaradas como faltas graves. Então, se você quer saber quais atividades o policial militar pode ou não executar, quais são médias e quais são graves, você não pode perder o nosso próximo vídeo. Você já sabe, gostou do nosso vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse vídeo com a família policial militar.